Olá, aluno do sexto ano, tudo bem com você? Sou a professora Mariana de Língua Portuguesa. Hoje quero iniciar a aula fazendo algumas perguntas para você. É fácil. Pense no contrário. Lá vai. Qual o contrário de frio? Quente. Qual o contrário de longe? Perto. Qual o contrário de dia? Noite. Contrário de forte. Fraco. Foi fácil. Essas palavras são antônimas, pois significam o contrário. E aí, está recordando? Tenho certeza que você já estudou sobre isso. Hoje, você vai estudar o significado que as palavras apresentam num determinado contexto. Mas agora, minha assistente virtual, Niquinha, quer falar. Será que ela quer fazer alguma pergunta? Então, fique aí e assista ao vídeo de Niquinha. Oi, eu sou a Niquinha e hoje a professora Mariana vai falar sobre semântica. Mas o que é semântica? O significado de semântica é o significado da palavra no seu contexto. E aí, você já sabe? Ok, vamos continuar. Outra coisa que eu também sei que ela vai falar é sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Bem, eu sei um pouquinho, então eu vou falar. Eu vou falar sobre os sinônimos. O sinônimo de alegre é feliz. O de bonito, belo. O de auxiliar, ajudar. Ouvir, escutar. O outro que eu também sei são alguns antônimos, como novo, velho. O de feio, bonito. O de pequeno, grande. E o de quente, frio. Ixi, o problema foi que eu esqueci os outros. Então o que eu vou fazer? Eu vou terminar de assistir a aula para aprender muito mais. Niquinha falou sobre o conteúdo da aula de hoje. Então, e você? Você já reparou que uma mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo do contexto? Veja, não gosto de doce de banana. Minha prima é um doce de pessoa. A palavra doce apresenta a mesma grafia, mas elas apresentam significados diferentes. Quando eu falo minha prima é um doce de pessoa, eu estou me referindo que ela é amável, simpática. Agora, quando eu falo do doce de banana, eu estou falando do doce mesmo, doce de banana. Outro exemplo, Ana foi ao concerto com seu pai. Ana levou o seu sapato para o concerto no sapateiro. No exemplo, a palavra concerto apresenta uma grafia parecida, o mesmo som, mas o significado é diferente. Nós tivemos aí concerto com C. Esse concerto escrito com a letra C, ele está relacionado à música. O concerto escrito com a letra S está relacionado a consertar algo que está precisando ajeitar, restaurar, precisando de um reparo. E aí, o estudo do significado que as palavras apresentam pertencem à semântica, fazendo parte desse universo grandioso e rico que é a nossa língua portuguesa. Você se lembra dos antônimos e sinônimos? Acho que sim. E das palavras parônimas e homônimas? Está lembrando? Se não lembrou, é só acompanhar a aula. Agora é a hora dos slides. Semântica. A semântica é o estudo do significado que as palavras apresentam em um determinado contexto. Pertencem à semântica sinônimos, antônimos, palavras homônimas, palavras parônimas, aquelas palavras que adquirem significados diferentes dependendo da situação em que estão expressas. Sinônimo: palavras que possuem significados iguais ou semelhantes.
Exemplo: meu avô é bondoso. Meu avô é caridoso. Bondoso e caridoso são sinônimos. Minha irmã tem cabelo comprido. Minha irmã tem cabelo longo. Comprido e longo são sinônimos. Antônimo: palavras que possuem significados diferentes, ou seja, significados opostos. Exemplo: Ana é simpática. Ana é antipática. Simpática, palavra antônima de antipática. Seu cabelo está comprido. Seu cabelo está curto. Antônimo de comprido, curto. Homônimos são palavras com escrita ou pronúncia iguais, mas significado diferente. Adoro doce de banana. Minha prima é um doce de pessoa. Parônimos são palavras idênticas no som, mas diferente na grafia e diferente no significado que representam. O comprimento do seu sorriso estava presente nos cumprimentos que fazia aos convidados presentes. Comprimento, largura, cumprimento, saudação. A importância dos sinônimos na produção textual. Os sinônimos são muito importantes num texto, já que as repetições desnecessárias de termos empobrecem o texto, causam confusão e tornam a leitura monótona. Veja: o professor perguntou à criança se ela queria ler. A criança disse que não ao professor. Então, o professor sorriu e perguntou à outra criança se ela queria ler. O professor perguntou à criança se ela queria ler. A menina disse que não. Então, o educador sorriu e dirigiu a mesma pergunta a outro aluno. Aí foram dois exemplos de frases que foram substituídas palavras por sinônimos. Aí a leitura ficou mais clara e menos monótona. Tudo depende de um contexto. Às vezes, os sinônimos de menina poderão ser garota, criança, moleca. Em outras ocasiões, poderão ser aluna, criança, infante, aprendiz. O importante é se ater às significações que ficam coerentes com o que se está falando, ou melhor, com o contexto. Assim, procure reler o texto, pois é a oportunidade de rever o que foi escrito, a fim de retirar expressões ou palavras desnecessárias e de substituir termos por seus sinônimos. Hora de pensar. Pense aí comigo agora. Antônimo de dia: noite. De longo: curto. De forte: fraco. De devagar: rápido. Agora eu tenho aí uns sinônimos, mas primeiro vamos desembaralhar e responder. Encontrar: achar. Saborosa: deliciosa. Ligeiro: rápido. Aguardar: esperar. Valente: corajoso. E para finalizar o slide, eu tenho uma piada. Essa piada é do livro do riso do Menino Maluquinho, de Ziraldo Alves. O avô do Bocão contando para os amigos: quando eu vou dormir, levo 2 copos d'água para o quarto. Um copo cheio e outro vazio. O cheio é para o caso de eu ter sede. E o vazio é para o caso de eu não ter.
Aí na piada eu destaquei cheio e vazio, que significa antônimo. Você terminou de assistir aos slides e agora eu quero falar para você mais alguns sinônimos. Vamos lá? Apresentou, mostrou, alegre, feliz, problema, dificuldade, ouvir, escutar, bonito, belo, casamento, matrimônio. Já a antonímia indica a relação de contrário existente entre as palavras que apresentam significados opostos. Exemplo: verdade, mentira, bom, mal, bem, mal, caro, barato, amigo, inimigo, calmo, nervoso, dia, noite. Vou repetir para você o contrário de bom. O contrário de bom é mal com U. E o contrário de bem é mal com L. Pode confundir, por isso que eu repeti para você. Agora eu vou falar das palavras parônimas. As parônimas são aquelas parecidas na escrita e na pronúncia, diferente no significado, como cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro, homem que cavalga. Cavalheiro, homem gentil. Repare que elas são parecidas na pronúncia e na escrita. Não são iguais, como acontece com as palavras homônimas, que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita e significados distintos. Veja, eu tenho a palavra caminho, que pode ser um substantivo, e tem a palavra caminho, que pode ser um verbo. O exemplo que eu vou dar agora: vou seguir o meu caminho. Esse caminho, ele é um substantivo. Agora, eu caminho com você. Essa palavra caminho, ela está indicando uma ação de caminhar. Então, é um verbo. Agora é com você. Tente responder. O jacaré tem cauda ou cauda? O jacaré tem cauda ou cauda? Então, o jacaré, ele tem cauda com U. Vai outra. A orquestra vai fazer um concerto. A orquestra vai fazer um concerto ou concerto. A orquestra, ela vai fazer um concerto. Concerto com C. O assaltante foi apanhado em flagrante ou fragrante? Vamos lá? O assaltante foi apanhado em flagrante ou fragrante. Então, o assaltante foi apanhado em flagrante. E aí, gostou? Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Tchau!